Gente, vamos conversar com o padre Claudiano Avelino, é diretor editorial da Paulus Editora. Está fazendo um lançamento de um livro chamado Fake Pope, as falsas notícias sobre o Papa Francisco. Padre, sua bênção. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Deus nosso abençoe. Tribuna Independente, viu? Olha, esse livro veio no momento certo para todos nós, até porque a gente tem visto fake news para tudo quanto é lado, né? É verdade, Fábio. Sabe que fake news é um nome bonito para fofoca, né? É, né? É verdade. É um nome mais estiloso, mas na verdade são as fofocas, né? São as fofocas. As fofocas que, enfim, são capazes de destruir a vida das pessoas, na verdade. Então, o Papa Francisco, há muito tempo, desde o início do pontificado dele, ele tem de vez em quando batido um pouco nessa tecla aí. E nesse ano, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações, ele publicou, então, a carta, né, que ele publica a cada ano a respeito do tema da comunicação, como nós bem sabemos, justamente sobre esse tema, né, dirigido especialmente aos jornalistas, para que fossem éticos, para que publicassem notícias verdadeiras. E a Paulus, lá na Itália, publicou esse livro desses dois jornalistas, do Nelo Scavo e do Roberto Beretta. Eles fizeram, como você já anunciou aqui, essa recolha, né, de várias notícias falsas a respeito do Papa Francisco. Algumas, digamos assim, meras fofocas, outras já um pouco mais graves e com diversas, digamos assim, naturezas, mas todas fake, falando contra o Papa e distorcendo alguma coisa ligada à sua vida. Muito bem. Ó, você quer ganhar um livro desse, né? Então você vai mandar uma mensagem para mim agora. 11 95033 6870, colocando a palavra Papa, tá bom? Com os seus dados, seu nome, endereço, tudo direitinho, para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Eu tenho um livro desse de presente para você. Daqui a pouquinho, no final do programa, eu vou dar. Então, coloque o seu nome direitinho, a palavra Papa, para 11 95033 6870. Padre, uma coisa que eu queria saber, o Papa Francisco é o pontífice mais difamado da história? Olha, essa pergunta é interessante. O fato é que, devido a, digamos assim, a facilidade com a qual nós nos comunicamos hoje em dia, qualquer coisinha que acontece, alguém tira um celular do bolso, plac, e manda um WhatsApp para um grupo, para muita gente. Então, as notícias na nossa época, elas se espalham com muita facilidade. As notícias verdadeiras e as notícias falsas. Então, em relação ao Papa Francisco hoje, nós temos essa impressão que ele seja o mais difamado da história, justamente pela quantidade de informações que elas circulam. Mas nós sabemos que o Papa, pela função que ele ocupa na Igreja, desde o início, as pessoas sempre falaram do Papa, para o bem e para o mal. Acho que até São Pedro deve ter sido vítima de alguma fofoca. De alguma, né? fake news. De alguma fake news, né? Então, eu acho que por causa do excesso de comunicação e de informação que nós temos hoje, se fala muito do Papa Francisco, que ele é bem difamado, sim. Entendi. Falando um pouquinho do livro, como é que foi a estruturação da pesquisa para elaborar essa compilação? Então, os autores, eles começaram essa pesquisa, digamos assim, uma das coisas que motivaram principalmente o Nelo Scavo, esse jornalista italiano, quando começaram a fazerem algumas, digamos assim, insinuações a respeito da origem do Papa, pelo fato do Papa ser argentino. E aí nós sabemos que a Argentina, como o Brasil também, como vários países na América Latina, passaram por um processo de ditadura. Então, o Papa foi ou não foi conivente com a ditadura? Então, o Nelo Scavo fez essa pesquisa. Mas também, digamos assim, não só lá na Argentina houveram essas especulações. Por exemplo, também nos Estados Unidos, durante a campanha eleitoral do Trump, surgiram notícias de que o Papa estava apoiando o Trump, o que não era verdade. Então, como essas notícias começaram a pular daqui e de lá, os jornalistas fizeram, digamos assim, essa pesquisa e perceberam que existiam fofocas, fake news de diversas naturezas e reuniram nesse livro, como você bem disse, 80. Algumas mais graves, outras menos graves, mas eram todas fofocas. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, quando foi de fato que essas fake news sobre o Papa começaram, né? Quando que elas tomaram realmente uma proporção que o Papa
disse, olha, tá fugindo do controle, eu preciso falar sobre esse tema com as pessoas? Olha, na verdade, as fofocas, elas começaram já desde o início. Tá. Primeiramente, quando o Papa Francisco se apresentou no balcão lá de São Pedro, sem usar aquela capa vermelha que geralmente os cardeais e os papas usam, aí já começaram a fazer insinuações. Viram que o Papa Francisco estava usando sapatos pretos, em vez de vermelhos, como era costume dos outros papas. Aí já começaram a fazer relações. Esse não é um papa verdadeiro, esse é um papa falso, é um antipapa. E então aí o Papa começou a se preocupar justamente com isso. E também outra coisa é por causa das reformas que ele quis fazer na Cúria, na verdade. Né? O que é natural, né? Que a Igreja é uma instituição divina também, mas é feita de pessoas. Então o Papa quis corrigir, quis melhorar, porque somos humanos e todos nós precisamos nos corrigir. Agora, como é que surgem essas fake news? Elas são necessariamente externas ao organismo da Igreja ou existe a participação de membros da Igreja para a organização dessas fake news sem que a gente saiba quem são? Olha, Fábio, você sabe que nem o Papa agrada a todo mundo. Né? É verdade. O bom católico, digamos assim, ele deve ter a capacidade de discernir o Papa da função que ele ocupa, do homem, do ser humano que ele é. Então, algumas pessoas também de dentro da Igreja, mesmo da Cúria, não concordando com alguma coisa que o Papa faz, também gera a sua fofoca e aí a notícia se espalha. Né? Entendi. Uma coisa que eu queria perguntar também, Padre Claudiano, é a respeito do agravamento dessas fake news. Elas podem se tornar, ou elas têm um objetivo de se tornar, de fato, uma conspiração contra o Papa? Olha, eu acredito que existe, digamos assim, como falamos antes, fake news, fofocas de diversas gravidades, mas algumas se tornam, de fato preocupantes, porque elas podem atacar a unidade da própria Igreja, né? Querer colocar o Papa contra algum bispo, então isso de fato é bastante perigoso. Por exemplo, no caso da Amoris Laetitia, a carta que o Papa escreveu a respeito do matrimônio, da família, então algumas incompreensões no início geraram fofocas e de que o Papa estava querendo acabar com o matrimônio, acabar com a família. Imagina, o que o Papa queria fazer, na verdade, era responder às necessidades reais da família de hoje, os problemas que a família encontra hoje, para que os casais pudessem participar de verdade da vida da Igreja com os seus problemas. Agora, das mentiras que se falaram sobre o Papa Francisco, algumas provocam, até hoje, reações fortes. Tem algumas que foram colocadas nesse livro que o senhor pode destacar para a gente? Claro. Eu gosto de uma fake news que foi quando o Papa disse no avião, naquela viagem, se uma pessoa é gay, quem sou eu para julgá-la? Isso aí deu motivo, deu fofoca para todos os lados. Tanto de gente que não gostava da Igreja e que achou que agora o Papa Francisco estava abrindo a Igreja para todos os gays e que a Igreja, digamos assim, tinha mudado a sua moral. Não é verdade. E, por outro lado, também, outras pessoas achavam que o Papa ele estava abandonando todo o patrimônio moral da Igreja. Não é verdade também. Então, o que o Papa queria simplesmente fazer era acolher, dialogar com as pessoas, separar o pecador do pecado. Então, essa notícia, digamos assim, gerou muita controvérsia. E uma outra também foi em relação à participação do Papa na ditadura argentina, o que, na verdade, não aconteceu. Naquela ocasião, ele ainda era, quando ocorreu a ditadura na Argentina, ele ainda era o padre Bergoglio, que era o superior dos jesuítas. Então, apareceu, por exemplo, logo no dia da sua eleição, um diretor de cinema norte-americano pegou uma foto de um padre qualquer dando a comunhão a um ditador argentino. Aí falaram, nossa, o Papa apoiou a ditadura, está aqui a fotografia. Mas logo não precisava ser uma pessoa muito inteligente para perceber que aquele não era o Papa Francisco, porque naquela época, há uns 30 anos atrás, o Papa não tinha os cabelos brancos daquela fotografia. Aliás, aconteceu algo muito parecido aqui com o padre Marcelo Rossi, no Brasil. Também. Falaram, olha, a voz do padre Marcelo está falando sobre política. Aí o padre, coitado, foi lá nas redes sociais dele e falou, não sou eu. Mas quando a gente ouviu o áudio, a voz nem é parecida com
Justo. E já teve uma pessoa que assumiu. E as pessoas vão espalhando, Fábio, isso que é Pois pior, é isso sem que eu queria saber. perguntar para o senhor. Como é que fica a questão da internet? Ela potencializa as fake news? Eu acredito. Acho que todos os meios humanos, eles são ambíguos, né? É. Eles podem ser usados para o bem Ou para o mal, ou para o verdade, mal, ou para o verdade. mal. Então, se dá para espalhar boa notícia, se dá para espalhar boas informações, há também quem espalha má informação. Agora, falando um pouquinho das consequências, não é? Sim. As fake news, elas têm consequências. No caso do Papa, o Papa já sofreu algum tipo de problema interno ou externo por conta das fake news? Eu acho que sofre, sim. Por exemplo, quando eu falei desse caso específico em relação ao matrimônio, ao modo como o Papa trata o matrimônio, aquilo ali certamente deve ter gerado, eu não sei do pormenor, do detalhe, mas isso gerou preocupação em toda a igreja, as pessoas se perguntando, e agora? O Papa está querendo acabar com a família? Eu mesmo, como diretor da editora da Paulus, recebi uma pessoa, uma autora que disse, esse Papa quer destruir a família, porque tendo como fonte uma informação errada dessa. Entendi. Então tem sim consequências terríveis para nós, para a vida da igreja. Uma coisa que eu queria saber é sobre vamos dizer assim, a postura do Papa Francisco em relação a essas fake news. Eu imagino que não seja muito fácil, né, você lidar com as notícias falsas, né, principalmente quando elas ferem a moral da pessoa, enfim, né, e tem o lado institucional que ele representa a igreja. Qual que é a postura do Papa diante dessas fake news? Como ele tem se portado? Olha, tem, digamos assim, uma dúplice postura. Por um lado, o Papa Francisco, ele tem atacado com firmeza, procurado responder, mas também com muita tranquilidade. Acho que essa é a postura do Papa Francisco. E ele, inclusive, ele se aproveita disso para mostrar qual é o ideal da comunicação humana. A comunicação humana tem que ser para a promoção da vida. Então, ele aproveita essas ocasiões para mostrar isso. A comunicação tem que ser para gerar comunhão e não para gerar dissensão, divisão, briga, fofoca, porque isso não é de Deus, é do diabo. Então, o Papa tem mostrado com muita clareza isso. E, por exemplo, vamos supor, acontece com a gente uma fake news aí, somos pessoas públicas, né? Sim. Qual que é a minha postura? Eu respondo essa fake news na hora ou eu deixo ela para lá? O que eu faço? Olha, depende do caso, mas a minha primeira intuição, o meu primeiro pensamento a esse respeito, e também olhando para o Papa, se é fake, eu acho que nós não deveríamos alimentar demais, não. Porque, como eu disse antes, a fake news é um nome bonito para fofoca. Então, a melhor coisa de conter uma fofoca é não dando muito ibope para ela. Bom, conforme o caso, né? Agora, por exemplo, aí no caso, se é uma coisa, sei lá, que envolve mais pessoas, que é a coisa mais complicada, aí nós temos que dar uma palavra, eu penso. Falar alguma coisa, pelo dizer menos, alguma né? coisa, alguma coisa com firmeza e clareza. Muito bem. Padre, onde nós encontramos o livro que está muita gente aqui? E uma das boas livrarias católicas é a Paulus. É a Paulus. Que está presente aí em todo o Brasil, nas principais capitais, e também pelo site paulus.com.br. Então é bom salientar Paulus, P-A-U-L-U-S, né, com 2 U's. Está aparecendo aí no vídeo. Em latim, está aparecendo no vídeo. Paulus, isso, né, com U. .com.br. Posso já dar o livro? Já separei alguém aqui. Opa! Olha, nós vamos mandar, sabe para onde, padre? Sim. Para Manhumirim, Minas Gerais. Minas Gerais. Olha onde a Rede Vida chega. A gente é o Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida de televisão. Olha, quem vai ganhar é a Helenice de Souza. Não sei falar esse seu sobrenome aqui, mas é Andrade o final, tá bom? Então, Helenice de Souza Andrade, que mora lá em Manhumirim, Minas Gerais. A produção vai entrar em contato com você. Obrigado a todos que participaram. Padre, posso pedir para o senhor terminar esse nosso programa com uma bênção? Claro. Vamos ficar em pé, então? Vou pedir a você que está nos acompanhando em todo o Brasil também, que receba essa bênção aí na sua casa, né? Você que é vítima de fake news na família. Justamente. Não é? Às verdade. vezes, em tantas situações no trabalho. Que tal a gente receber uma bênção para acabar com as fofocas e as fake news aqui do nosso padre convidado?
Pode ser, Bem, padre? pode. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, derramai sobre vossos filhos, vossas filhas, a vossa bênção. Livrai a todos de todo mal, livrai a todos das más notícias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que não tenha fake news também dos párocos, Que não tem. dos bispos, né? Justamente. Só em Marte tem, né? Aqui não tem. Não tem, não. Padre, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a ocasião. Obrigado por ter vindo. Olha, nesta quinta-feira nós vamos receber aqui no nosso programa o cantor e compositor, nosso querido amigo Fred Pacheco. Ele vem ao nosso programa para mostrar também o seu mais novo lançamento, o livro A Força das Escolhas. Também vamos receber aqui o oncologista Dr. Tiago William, que conversa conosco sobre imunoterapia, além de uma noite especial com os atores do musical São Francisco de Assis. Tá imperdível, hein, padre? Nessa quinta-feira, às 9h, aqui pela Rede Vida e Televisão. Uma excelente semana para você. Fique conosco. Tchau.